foguete. Tô marcando o que aqui? Esquisito, parece. É tudo em inglês, eu não sei. Deixa eu entrar aqui de novo. Não tá lá, não. Por quê? Tá, tem uma pessoa já te olhando. Olá, amigos. Boa tarde a todos. Estamos nos preparando para fazer a live dominical e, desde já, quero dizer a todos que estamos muito saudosos. Esta pandemia nos tirou o contato, nos tirou a presença física e temos a cada dia aumentado esta saudade, né? De estar com nossos irmãos da nossa querida confraternização. Então, hoje, nós vamos fazer a live dominical sobre o Evangelho de Jesus e queremos, desde já, pedir a proteção do Mestre Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, de todos os trabalhadores de nossa casa, e com isso nós vamos saudar a todos de muita paz, saúde, que é o que nós estamos precisando muito, é de saúde nesse período. E nós vamos hoje falar sobre aquela parábola que muitos consideram a parábola mais importante do Evangelho de Jesus, que é a parábola do filho pródigo. E vocês vão ver que essa parábola ela é repleta de muita coisa que nós precisamos perder, muitos hábitos que não são saudáveis e de hábitos que nós precisamos adquirir. Então, nós vamos começar lendo, lendo não, fazendo a nossa prece inicial, que todo trabalho na casa espírita começa sempre com uma prece. E nós queremos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Deus, nosso Pai, pedindo que esteja mais uma vez, estejam eles, né, mais uma vez conosco, nos amparando, nos protegendo, nos dando a intuição. E eu quero também acrescentar os mentores espirituais de nossa casa, mentores espirituais nossos, né, que estão sempre conosco, nos amparando, nos protegendo. Então, nós vamos falar assim: Deus, nosso Pai, Jesus, irmão maior, nossa Mãe Maria Santíssima, nós agora vamos trazê-los para a nossa tela mental, pedindo o amparo, a proteção, a bênção
para a execução deste trabalho da tua seara, Jesus, para que possamos levar aos companheiros que estão em sintonia conosco, em vibração positiva, para que possa cada um deles serem abençoados, receberem a luz, a energia, o fluido necessário. Então, que Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, Deus nosso Pai e nossos irmãos espirituais estejam conosco mais uma vez. Depois dessa prece inicial, nós vamos ler a parábola. Agora, nós não vamos ficar naquele sentido de que como está na Bíblia e tal. Não, nós vamos usar trechos dessa parábola, dela, e vamos ver que é mais ou menos assim. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles, um dia, disse ao pai: Pai, dai-me a minha parte de tudo isso que nós temos. Eram fazendeiros, né? De tudo isso que me pertence. E o pai repartiu pelos 3, ele, o outro filho, o mais velho e o mais novo, dividiu em 3, tirou a parte deste filho e deu a ele. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que ele tinha, partiu para uma terra longínqua e lá se envolveu com tudo que não devia. Desperdiçou tudo que o pai lhe deu, vivendo de uma forma dissoluta, uma forma irresponsável. E por haver essa gastança, como se diz, né? Gastou tudo que tinha, porque houve naquela terra uma grande fome e ele se dava farras e mais farras. E aí ele começou, depois que perdeu tudo, a padecer necessidades. E foi aí que ele se dirigiu a um dos cidadãos, homens daquela cidade, e pediu para ele lhe arranjar um trabalho. E este homem mandou este jovem para os seus campos, para a sua fazenda. E lá ele foi cuidar dos porcos. Ficou encarregado de cuidar dos porcos. E lá continuou a dificuldade e ele desejava se alimentar, encher seu estômago. E como eram parcas a distribuição de alimento lá para ele, ele começou a utilizar parte do alimento dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. E aí um dia esse jovem, né, caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Estou na maior necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me com que os teus trabalhadores, faze-me o que faz com os teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, próximo à sua fazenda, viu o seu pai. E o pai se moveu de uma íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço, né? Lançou-se, deu um abraço no filho e o beijou.
E o seu filho, após tudo isso, né? O filho virou para o pai e disse assim: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste-o, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e viveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho, né, foi se aproximando, ele estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ele ouviu uma música e as danças, festa. Nós aqui somos levados a churrascos. E como matou um novilho, né, ele virou e falou assim, chamou um dos servos e disse assim, pega, assim, aí o rapaz perguntou o que era aquilo, aquela festa na casa. E ele lhe disse, veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas o rapaz se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai que estava com ele, né? Mas respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos. E aí o pai, né, vindo para eles, falou assim, porém este filho, né, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, isso o irmão ainda é voltado, né? Mataste-lhe o bezerro cevado. E aí o pai, né, virou e disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e viveu. Tinha se perdido e foi achado. E aí eu fiz umas colocações em relação a essa passagem. No item 13, o pai calma, gente, vou chegar lá, né? Pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda. Isso, meus irmãos, como eu falei, que tinha nesta parábola muitas coisas das quais nós precisamos identificar, colocar em prática algumas e nos livrar de outras. Nessa passagem que o filho pediu ao pai e o pai deu, está o livre-arbítrio. Então, o jovem, no seu livre-arbítrio, pediu e desperdiçou tudo que ele tinha. No item 14, e havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Ali mostrou a imprudência do filho. No item 15, a oportunidade de trabalho, onde ele chegou a um daqueles cidadãos da cidade e pediu para que arranjasse serviço para ele, e ele foi mandado a cuidar dos porcos. Está ali uma oportunidade de trabalho. No item 16, é porque estava dividido assim, 12, 13, 14, 15, cada partezinha, cada parágrafo desse.
e desejava encher o seu estômago com os alimentos, né, que eram dados aos pobres, porque ninguém lhe dava nada. Ali, o jovem viu o que é a dificuldade proveniente do desrespeito às leis. No 17 e no 18, ele caiu em si, né, quando os trabalhadores do pai, ele disse que os trabalhadores do pai tinham uma abundância e ele estava lá passando por aquela dificuldade. Ele assumiu, ele tomou consciência dessa dificuldade, desse ato não muito saudável que ele praticou. E no 19 e 20, ele voltou para o pai, ele caiu em si e disse que ia falar para o pai: Pai, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como os teus outros trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ele estava longe, o pai viu o filho, né? E esses dois itens mostram a humildade, onde ele assumiu o erro dele e foi buscar, foi ter com seu pai. E o pai, quando viu o filho, abraçou, beijou, mandou pegar a roupa, pegar o anel e pegar a sandália. Essa roupa que o pai deu foi um ato de compaixão. O pai compadeceu da dificuldade que aquele filho estava tendo e deu a ele roupa, deu um anel que simbolizava o prazer em recebê-lo. E dar a sandália significou tratar o filho de uma forma melhor, porque ele estava vivendo como escravo. E os escravos não calçavam sapatos. Nós sabemos muito bem disso, porque aqui a história do Brasil relata muito bem isso, que os escravos não tinham direito de calçar sapatos. Como esse filho, né, que virou e falou assim: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele mostrou aí a humildade. Humildade que é uma das qualidades que todos nós temos o dever de buscar. Porque a humildade é uma das grandezas do espírito. O espírito, quando começa a ser humilde, e eu digo que quanto mais evoluído é o espírito, mais humilde ele é. Vejam o caso de Jesus. A humildade em pessoa. No 22, que aí o pai vira e fala assim: trazei depressa a melhor roupa, veste, põe um anel à mão e sandália nos pés. Aí a gente vê o perdão. O pai usando de perdão, acolhendo, recebendo de novo o filho em seus braços. E todo verdadeiro pai age assim. Vejam vocês que Jesus falou que não perderia sequer uma de suas ovelhas. Que qualquer hora que a pessoa se arrepender de seus atos, que ele está lá de braços abertos para receber-nos. Receber-nos. Não é recebê-los, não. Então todos nós estamos aqui sujeitos a cometer atos que não são dignos, que vão nos derrubar,
Mas no momento que nós tivermos essa inteligência de pedir perdão, de nos arrepender, os braços do Pai, do Mestre Jesus, estarão lá abertos para nos receber. No 23, o pai manda trazer o bezerro cevado, manda matar e chama todos para comer. Isso mostra uma grandeza de espírito. Este pai teve uma grandeza de espírito e ofereceu a outra face. Pelos ensinamentos de Jesus, como se encaixam perfeito nesta parábola. Então, se o pai também continuasse revoltado com o filho por ter feito aquilo, o pai não estaria sendo uma criatura com essa, vamos dizer assim, essa qualidade que é dos pais, que é a grandeza de espírito. Qualquer pai, eu creio, que se um filho cometer um erro e voltar ao pai com humildade, pai, me perdoe. Qual é o pai que não oferece uma nova oportunidade a seu filho? E é por isso que a doutrina espírita não acredita em inferno. Aquele inferno que a pessoa vai viver eternamente, queimando, ardendo no fogo do inferno eternamente. Porque se nós, seres humanos, falíveis como somos, um filho que comete um erro nos pedir perdão, pedir uma nova oportunidade, nós damos. Por que que Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, vai condenar um filho ao fogo eterno do inferno? Se nós pararmos para analisar, isso tem um fundamento imenso que as religiões, por enquanto, ainda estão, vamos dizer assim, pisando na bola, termos assim bem comuns para nós entendermos. Pisando na bola em dizer que existe esse inferno com castigo eterno. Não, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é perfeição. Deus nunca vai fazer isso com o filho. E tem uma colocação a respeito disso que é até motivo de palestras, seminários, de tão grandioso que é. Se nós perdoamos nossos filhos, como é que uma mãe, que é o amor mais sublime, que chega próximo ao amor de Deus para conosco? Se uma mãe morre, seu filho fica aqui, aí a mãe vai para o céu. A mãe digna vai para o céu. E o filho fica aqui e começa a cometer erros, e aí é condenado ao inferno. Como é que vai ficar a consciência desta mãe no céu, sabendo que seu filho está no inferno, no fogo eterno? Será que essa mãe vai conseguir fechar os olhos e dormir? Eu creio que não. Então, esse é um outro fundamento que apaga o fogo do inferno. Esse fogo não existe. A doutrina espírita veio mostrar que não é assim. No item 24, o pai vira e fala assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E aí começaram-se a se alegrar. O que é isso? Isso é altruísmo. O pai se colocou no lugar daquele filho. Então, o altruísmo é justamente a pessoa se colocar no outro. O egoísmo não. O egoísmo é a pessoa pensar em si, primeiro em si, segundo em si, terceiro em si, e quantas vezes mais ele pensa em si. Mas o altruísmo,
a pessoa se coloca no lugar do outro, principalmente daqueles que estão em dificuldade. Mais uma passagem dessa parábola, o item que está aqui, 25, tem o 26, 27, 28, 29 e 30. Um pedaço enorme dessa parábola está aqui como ciúme e inveja. Aqui diz assim: o filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de sua casa, viu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe diz: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Quando ele foi saindo, o pai foi estar com esse filho. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Ciúme, inveja, porque o pai deu a parte do filho e ele esbanjou tudo. Vindo, porém, esse filho que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado, acentuando cada vez mais o ciúme. E aí o pai mostra um despreendimento muito grande quando diz ao filho: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha que despreendimento. Então, tem só um para completar. Mas era justo alegarmos-nos e regozijarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Essa parábola está em Lucas 15, de 11 a 32. E essa última parte, quando o pai faz isso, ele estava morto, reviveu, tinha se perdido, tinha se achado, é o reconhecimento e a felicidade que esse pai teve em reencontrar esse filho. E aí, nós vamos para dois conceitos. Um de parábola, a palavra parábola. O que significa parábola? A gente vê muito parábola disso, parábola daquilo, mas o que significa realmente parábola? E essa palavra, parábola, ela descende, né? Ela veio do grego, da palavra parabolé, e significa parar, ao longe de, ao lado de, passando perto, junto de. Bolé, o que foi achado. Bolé vem do verbo grego balio, que significa jogar, lançar. E parábola é uma história que passa perto de sem atingir em cheio. A parábola é uma história que passa perto sem atingir em cheio. Precisa de uma explicação ulterior. E pródigo, que é filho pródigo, pródigo. Não, primeiro filho pródigo, que é de um país longínquo, representa o estado de alma daqueles que não querem ouvir a voz de Deus. São as pessoas que querem ficar distantes das recriminações e admoestações de seu pai. E aí, filho pródigo, que é aquele que foi comer a lavagem dos porcos, né? E aí vem a explicação que representa, esses porcos representam as paixões desordenadas, as carências de virtude. Proporciona a queda e a submissão ao maligno e a misericórdia de Deus
nunca falta. E, caindo em si, disse: os empregados do meu pai têm pão, eu estou morrendo de fome. Isso aí significa: voltarei ao lar paterno. O pai, vamos de soca. O pai, nesse caso, vem demonstrar muita compaixão. A ideia central dessa parábola é salientar a compaixão do pai. No nosso caso, esse pai é Deus. Deus, o grande pai de todos nós, que tem compaixão conosco o tempo todo, que nos dá oportunidades inúmeras para revermos os nossos conceitos. E Deus está sempre pronto a receber qualquer um de seus filhos. Basta apenas uma chispa de arrependimento sincero. Como eu falei antes, né? Deus, Jesus estão sempre de braços abertos para a nossa volta, o nosso retorno às coisas certas, às coisas do Pai. E aí diz o seguinte, que o pai ficou contente com a volta do filho, para festejar-lhe, lhe ofereceu o que há de melhor. Ele para vestir representa o perdão. O anel, como eu falei, um objeto de distinção, o prazer em tê-lo de volta. E é o calçado, né? A liberdade, pois os escravos não usavam calçado. E a matança do novilho? Os judeus usavam a carne somente para as grandes solenidades. Para o pai, a volta do filho pródigo é um motivo solene que preenche o seu coração entristecido por longos anos e manda matar esse novilho. As grandes solenidades é que se faziam essas matanças. Hoje a gente faz churrasco por tudo, mas lá naquela época tinha que ser um momento muito especial. E aí agora nós vamos ver o conceito do filho que ficou, onde demonstrou muito ciúme e egoísmo. Reprova e confronta o pai por dar uma festa ao filho. Procede como quem lastima o dever cumprido. O pai cumpriu o seu dever. Recebeu de volta o filho e ele fica lastimando porque o pai fez aquilo. E deseja o pai somente para si, egoísta, o que eu falei. A fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade, ele só queria para si. Então, para ele, aquele irmão tinha morrido, mas para o pai, não. E nós vamos ver que Deus é sempre assim. Deus sempre vai nos receber no momento em que nós demonstrarmos o menor arrependimento, a vontade de voltar ao seio do Pai. E o filho que ficou? Mostrou uma tremenda sombra de rancor, que até o irmão retornar, tudo lhe corria contento, sendo o queridinho do pai. Ninguém percebia as suas sombras interiores. Será que esse jovem fazia tudo justinho, corretinho mesmo? Mas ninguém percebia que ele tinha esses problemas, essas dificuldades. Mas bastou o irmão aparecer para extrapolar o seu rancor e o seu egoísmo. E, como é sempre dito, né, inclusive Jesus falou isso, que não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Então, essa paixão, essa sombra, esse rancor que esse irmão tinha de uma forma negativa, veio tudo à tona. E o resumo dessa parábola é o seguinte: um pai de família que tinha 2 filhos, o mais novo pediu a sua herança, parte para um país longínquo, gasta tudo que tem e tem vontade de comer, mas só lhe é dado
a lavagem dos pés. Ele arrepende-se e volta ao lar e é recebido com festa pelo pai. E o filho mais velho fica zangado. E para concluir esse trabalho, essa parábola, aqui tem uma passagem que diz assim: em cada parábola, tenhamos em mente o seu poder de despertamento. Nesse caso, esse poder está associado à compaixão que todo pai deve ter para com seus filhos, sejam eles bons ou ruins. Lembremos de que a paternidade também é uma missão. Meus irmãos, todos nós conhecemos essa parábola, muitas palestras já foram feitas sobre ela, e esta foi mais uma para que nós lembremos como nós devemos agir. E tem uma mensagem aqui, que vai ser a mensagem final, que conta a história de um pedreiro. E assim, o título é O Pedreiro. O pedreiro, um velho pedreiro, estava para se aposentar. Ele contou ao seu patrão seus planos de largar o serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com sua família. Claro que ele sentiria a falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O pedreiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e matérias-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o pedreiro terminou seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao pedreiro. Esta é a sua casa, ele disse. Meu presente para você, como bom funcionário que você sempre foi. Que choque! Que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo a sua própria casa, teria feito completamente diferente e não teria sido tão relaxado. Agora, ele teria de morar em uma casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. A moral da história é aí. Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejar colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você como o pedreiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa sabiamente. É a única vida que você construirá. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, esse dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade.
A placa na parede está escrito: a vida é um projeto. Faça você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolha que fizer hoje. Autor desconhecido. Nós temos também, para finalizar, aquela velha história de que a nossa vida é um livro que nós mesmos escrevemos. Cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo vai fazer parte de uma página deste livro. Que livro você está escrevendo sobre a sua vida? Então, que nós possamos absorver os ensinamentos do Mestre Jesus. E olha que este foi o único termo que ele aceitou. E o único título foi o de mestre. Então, que o Mestre Jesus possa ser a mola propulsora de nossas vidas. Meus irmãos, muita paz e muita luz.